Bom dia, boa tarde, boa noite, a música da galinha. Quem nunca acordou com a música da galinha, né? Vamos lá, gente. Vamos começar nossa aulinha de hoje. Uma aulinha que até a galinha, até o cavalo, até o pijama, sei lá o que fala nessa bosta dessa música aí, aprenderia de boa. É uma aula muito importante, é uma aula de verbo. Professor, verbo? Não conheço. O que é verbo? Não sei o que é isso. É de comer? Sim, verbo é de comer, gente. É isso aí. Muito bom! Na aula de verbo, nós vamos retomar alguns conceitos que nós já introduzimos, professor, lá naquela aula de classe de palavras. Nós já falamos um pouquinho de verbo. Hoje nós vamos retomar estes conceitos e aprofundar um pouquinho mais. Professor, adora aprofundamento. Então, bota lá, meu filho, já que você gosta. Então, vamos falar de verbo. O olhar que nós direcionamos ao verbo é um olhar tanto de coração, de amigo, de semântica, quanto o olhar quadradinho, que é um olhar mais morfológico. Ok? Então vamos começar. O que é um verbo? A primeira pergunta que surge na nossa cabeça. Verbo, muita gente vai falar assim, é aquilo que exprime ação. Mas não é bem assim, pequeno gafanhoto. Verbo é uma classe de palavras diferencial. Como assim, professor? É uma classe que ela se flexiona em muita coisa. É a classe de palavras que mais se flexiona. Ela se flexiona tanto em pessoa, primeira, segunda, terceira, quanto em número, singular, plural, quanto em tempo, presente, passado, futuro, quanto modo indicativo, subjuntivo, imperativo, quanto em voz ativa, voz passiva. O verbo, ele se flexiona em tudo isso. Ele é absurdo, ele é chato, ele é teimoso. E a gente vai ver. Do ponto de vista da semântica, o verbo ele pode trazer várias significações. Ele pode significar uma ideia de ação, como o verbo correr, estado, ficar, fenômeno da natureza, como o verbo chover, relampejar. Pode indicar uma ocorrência, como o verbo nascer. Pode indicar um desejo, como o verbo querer. O verbo tem amplas aplicações do ponto de vista do sentido. Ok? O que vai caracterizar um verbo, na verdade, portanto, são as suas flexões. Professor, flexão eu faço na academia, não na aula. Por exemplo, as palavras corrida, chuva e nascimento, do ponto de vista da significação, elas estão muito próximas de verbos correr, chover e nascer. Só que elas são diferentes porque elas não apresentam todas as possibilidades de flexão. Corrida, você não consegue flexionar corrida, que é um substantivo, em modo, em tempo. O verbo, ele tem essas peculiaridades de flexões. Por isso que ele é especial. Por isso que ele é uma classe que tem essa ampla flexibilidade, ok? As conjugações verbais, a professora Helena vai explicar para vocês. A gente aprende desde lá do Quintaninha. Quais são as flexões verbais? Ar, ir. Terminou em ar, primeira conjugação. Terminou em er, segunda. Terminou em ir, terceira conjugação. Professor, e o verbo por, que termina em or? Antigamente, a forma arcaica do verbo por era por. Por isso, os verbos terminados em or, eles se adequam à segunda conjugação. Beleza? Qual é a estrutura verbal? O verbo, isso nós já comentamos, nós vamos só retomar um pouquinho. Nós falamos tanto lá na aula de estrutura e formação de palavras, quanto na aula de morfologia do verbo em si. O que é um radical de um verbo? Radical é aquela parte de qualquer palavra que é comum às outras. As palavras derivadas de uma determinada palavra primitiva mantêm em comum o seu radical. Radical é a base da palavra. É o significado essencial desse verbo. Falei, fal, é o meu radical. Falava, é a mesma coisa, falam. Ou seja, é o que vai ser comum dentro de um verbo, dentro das suas conjugações. Isso para verbos regulares, porque nós temos verbos, por exemplo, anômalos, como ser e o estar, que são verbos que, ao ser conjugados, eles mudam muito o seu espectro de aparência. Isso é importante que nós vamos comentar, eu acredito que já. O que é um tema? Tema é quando o radical ele é unido com a vogal temática. A vogal temática de um verbo é quando você joga ele no infinitivo, tira a terminação R do final, a outra letrinha, ou A, ou E, ou I, ou O, vão ser as vogais temáticas, ok? O A, o E e o I são as vogais temáticas verbais, ok? Desinência modo temporal, a famosa DMT.
O que é uma DMT? Professor, desliga o celular, né? O que é uma DMT? DMT é uma desinência, aquela letrinha, aquele conjunto de letrinhas que vai aparecer no final, que vai me designar o modo e o tempo do verbo. Falávamos. Esse verbo eu sei, por simplesmente olhar desse vá que tem no meio, que é a minha desinência modo temporal, porque esse vá indica que esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então me dá o tempo, pretérito imperfeito, e o modo, que é indicativo. Falasse indica o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Ok? Então a desinência modo temporal é essa expressãozinha, esse conjuntinho de letrinhas, que vai me indicar o modo que ele está conjugado e o tempo. A desinência número pessoal, por sua vez, vai me indicar a pessoa e o número, ou seja, se está no singular ou no plural. Ok? Falamos, esse mos no final indica que está na primeira pessoa do plural. Falavam, só esse M ali no final, me indica que está na terceira pessoa do plural. Ok? Só uma revisãozinha, né? A estrutura verbal, ela tem duas classificações que são muito importantes, só que assim, desencana, porque esse nome é muito feio. Professor, muito feio, não gostei. Você anda com um amiguinho feio no intervalo e não reclama. Formas risotônicas e arrisotônicas. Professor, vem de dar risada? Riso? Não tem nada a ver. Formas risotônicas. O que são formas risotônicas? São aquelas formas, gente, em que o acento tônico do meu verbo vai cair no radical, na raiz. Por exemplo, amo, canto, parta, venda. Mas como assim? Acento tônico, professor? Eu não tô vendo nenhum acento aí. Não tem um tio, não tem um acento circunflexo, não tem nada. Acento tônico é uma denominação que se dá para a sílaba tônica. Lembra aquela separação? Qual que é a sílaba mais forte? Para saber se é oxítono, paroxítono, proparoxítono. Aquilo lá, a sílaba forte é o acento tônico do verbo. Então, aqui a gente está falando de sílaba mais forte, a sílaba tônica. Forma risotônica é quando essa sílaba mais forte, essa sílaba tônica, cai no radical do verbo. Está no radical. Ok? Formas arrisotônicas, por sua vez, é aquela em que o acento tônico, a denominação, a sílaba mais forte, não cai no radical. Amarei, o mais forte está no final, que é a desinência. Cantemos, caiu na vogal temática. Partirás, caiu na desinência, número pessoal. Vendeis, caiu na desinência. Beberíamos, caiu na desinência. Ok? Isso, tanto essas formas risotônicas quanto as arrisotônicas, podem indicar para mim alterações irregulares do ponto de vista ortográfico nos verbos que são classificados como irregulares. A gente vai ver isso mais para frente. Vamos para frente, gente. Vamos para frente. Os verbos terminados em IAR. Você tem uma classificação que podem ser regulares ou irregulares. Como assim, professor? Verbos terminados em IAR são os regulares quando eles não fazem ditongo. Ele copia, premia, anuncia, ok? Irregulares, eles fazem o ditongo em EI. O que é um ditongo? É um encontro de duas vogais, ok? Nas formas risotônicas, os verbos terminados em IAR, relembrando, formas risotônicas, aquela em que o acento tônico cai no radical, ok? Eles vão fazer o ditongo em EI nessas formas, por isso eles são chamados de irregulares, ó. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar é a regra do Mário. Que Mário, professor? O que é o grupinho do Mário? É uma dica, são esses verbos. Mário, cada letrinha é esse verbo. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Do ponto de vista dessa classificação de risotônica ou arrisotônica, esses verbos eles são chamados de irregulares porque na hora da conjugação você acrescenta um ditongo ali no meio. Você faz um ditongo ei. Você não vai conjugar eu medio, não, eu medeio. Você percebe que você acrescenta o ei aí no meio, esse ditongo. Por isso que eles são irregulares. Você acrescentou algo ali no meio. Então, ele medeia, anseia, remedeia, incendeia, odeia. São verbos muito importantes que costumam cair nos seus vestibulares. Ok? Os verbos eles têm inúmeras classificações. A primeira classificação é quanto ao padrão de conjugação.
que é no que diz respeito aos verbos serem chamados de regulares ou irregulares. Verbos regulares são aqueles verbos que a sua conjugação, o seu padrão de conjugação, ele está dentro de um padrão, está dentro de um modelo mais fixo pré-estabelecido da conjugação verbal. Ele não apresenta muitas alterações tanto no radical como nas terminações verbais. Majoritariamente dizendo, eles apresentam variações somente nas desinências de conjugações em si. Cantar, vender, partir são exemplos, porque eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, você pode ver que a diferenciação entre esse padrão de conjugação se dá mais no finalzinho da palavra. É diferente do verbo ser, estar, que eu sou, tu és, ele é. Olha como que já mudou. Não fica padronizado, fica bem diferente, ok? Verbos irregulares são aqueles que apresentam uma certa mescla do ponto de vista desse padrão de conjugação. A conjugação dele não é um padrãozinho bonitinho, fixo, da conjugação verbal. Ele apresenta alterações, tanto no radical quanto nas terminações verbais. O verbo dar, eu não vou conjugar o verbo dar. O verbo vir, o verbo fazer, o verbo trazer, eu trago, tu trazes, ele traz. Nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Perceba que não mudou bastante. Simplesmente mudou o padrão de conjugação. Daí a conjugação em ser verbos irregulares. Porque eles mudam o seu padrão de conjugação. Ok? Agora, quando muda muito, eles são anômalos. Sacou a diferença? Anômalos são verbos irregulares cujo padrão de conjugação está muito exacerbado, está muito hiperbólico. São verbos, portanto, que tanto os radicais primários mudam. É uma irregularidade exacerbada, gigantesca. O verbo ser, ir, estar e haver são os verbos anômalos da nossa língua portuguesa. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Olha como que muda o padrão de conjugação. Você conjuga para a primeira pessoa do singular eu sou e para a terceira pessoa do singular ele é. Não tem nada a ver sou com é. São letras completamente distintas. Então por isso que é um verbo anômalo. O padrão de conjugação é muito diferente entre si. Ok? Verbos defectivos. Professor, eu sei, deixa eu falar. Verbos defectivos são aqueles verbos que cagam, que vão ao banheiro, que defecam. Tá certo? Posso falar isso? Pode, mas tá errado. Verbos defectivos são aqueles verbos em que a conjugação deles é incompleta. Você não tem todas as formas verbais, porque o verbo não é conjugado em todos os tempos. Tem certas vamos dizer assim, pessoas em que ele não é conjugado. O verbo demolir, por exemplo, você não conjuga o verbo demolir para a primeira pessoa. Eu demolo? Não existe, gente. Não existe eu demolo. O verbo doer, eu dou? Não existe isso. Reaver, eu reavi. Existe eu reavi? Existe, só que para outras palavras não existe. Falir, eu fali. Eles falem tá errado. Então, assim, são verbos que não podem ser conjugados para algumas pessoas. Cada verbo não pode ser conjugado para uma respectiva pessoa. Não é assim. Todos esses verbos não podem ser conjugados para a primeira pessoa. Não é bem assim. Cada verbo tem uma sua particularidade. O professor tem que fazer esse barulho? Particularidade. Tem que fazer esse barulho. Ok? Tudo bem com verbos defectivos? Verbos abundantes. Professor, eu sei, são verbos gordos, são rechonchudos. Não é bem assim, pequeno gafanhoto. Verbos abundantes são verbos em que eles têm duas formas de particípio. Lembra que nós falamos das formas nominais de um verbo? Infinitivo, na sua essência por si, o gerúndio, uma ação em processo, em ocorrência, e o particípio, uma ação encerrada. Ok? Os verbos abundantes eles têm duas formas de particípio. É o particípio regular e o irregular. Por exemplo, o verbo aceitar, você pode falar aceitado ou aceito. Entregar, entregado ou entregue. Incluir, incluído ou incluso. O verbo haver, hemos ou havemos. O verbo morrer, morrido, morto. Então tem certas distinções. Imprimir, impresso ou imprimido. E aí você tem o regular e o irregular. Não sei se aqui fala. Aqui fala, ó. Verbos auxiliares e principais. A gente usa o particípio geralmente em locuções verbais, ou seja, um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Em uma locução verbal, você tem então os verbos auxiliares. O verbo auxiliar aqui, o ator foi convidado para a festa de gala. O verbo foi é o meu verbo auxiliar, ele que vai ser conjugado.
o verbo principal vai estar no particípio numa locução verbal. Ok? Os verbos auxiliares, eles que vão receber as flexões, eles que vão ser conjugados. O sentido e a regência da frase diz respeito, sim, ao verbo principal. Os principais auxiliares que nós temos é o verbo ter, o verbo haver, o verbo estar e o verbo ser. Ok? Você tem uma outra classificação. Essas classificações, gente, é só para trazer para vocês, assim, não é importante vocês saberem tudo isso. O que são verbos auxiliares acurativos? Curativo é aquilo que a gente coloca no machucado, não é, professor? É, mas não é isso que eu estou querendo dizer, pequeno gafanhoto. O que são verbos auxiliares acurativos? São aqueles verbos auxiliares que eles estão combinados com o verbo principal, e esse verbo principal está ou no gerúndio ou no infinitivo. São verbos que eles trazem uma maior rigorosidade, um maior rigor nos momentos da ação do verbo. Ele indica um teor mais de início de ação, a continuidade da ação, a repetição, o fim. Ou seja, eles trazem uma noção que vai se refletir no verbo principal. Começar a estudar, isso é uma locução verbal. Só que o começar, mesmo sendo um verbo auxiliar, ele traz um aspecto incoativo, que é um aspecto de iniciação. Minha avó, aos 80 anos, continua ouvindo rock. Continua ouvindo é uma locução. Só que o continua me dá uma ideia de continuidade. Ou seja, o verbo auxiliar, ele não está ali simplesmente para auxiliar. Ele está ali também para trazer uma significação a mais para aquela coisa. Por isso, o verbo auxiliar acurativo. Principais: andar, ir, vir, começar, continuar, tornar, voltar, costumar, acabar e deixar. São os principais, porque eles trazem em si uma carga semântica além daquela expressa só pelo verbo principal. Ok? Os modais, por sua vez, eles já são mais despretensiosos. Eles são combinados com o verbo principal no gerúndio ou particípio também, só que eles trazem um rigor, o modo, mais relacionado ao modo como ocorre a ação. E aqui, perceba aqui você mostra mais os momentos da ação, uma ação mais temporal. Aqui você traz uma ideia mais de modo. Você pode indicar uma obrigatoriedade, uma possibilidade, uma vontade, uma finalização, esforço, entre outros. É muito bom poder vivenciar. Eles querem aprender, pretendo ganhar. Então, esses verbos aí são os auxiliares modais. Então, eles estão relacionados ao modo. Então, eles vão mudar a significação dessa minha locução verbal, mas dizendo respeito ao modo da coisa. Ok? Quais são as formas nominais? É aquela que eu já comentei, o infinitivo e o gerúndio e particípio. O infinitivo é a ação em si, plenitude. O gerúndio é uma ação em processo, o particípio é uma ação finalizada. Ok? O infinitivo verbal, vamos falar um pouco dele. É uma ação em sua potência, equivale a um substantivo. O infinitivo ele pode ser pessoal ou impessoal. Quando nós vamos reduzir, lá nas aulas de orações subordinadas, a gente falou de orações reduzidas. Orações reduzidas são aquelas que nós utilizamos o infinitivo pessoal. Sonhar é construir sonhos. Aqui eu tenho o infinitivo impessoal, porque é sem sujeito. Tem sonhar? Não tem. É uma oração impessoal. Oração sem sujeito, do ponto de vista de classificação do sujeito. Ao sonharmos, construímos sonhos. Quem sonharmos? Nós, está implícito. Então, o infinitivo ele é pessoal, porque ele tem uma pessoa por trás. Entendeu? Vamos lá. O gerúndio do verbo é uma ação que está em processo. É uma ação que vai equivaler a um advérbio ou um adjetivo. Como assim? Partindo, avise-me. Eu posso substituir por uma oração. Quando partir, ou seja, partindo, eu tenho uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio aí, que é uma ideia de tempo. Ok? Havia uma moça vendendo abacaxi. Havia uma moça que vendia abacaxi. É a mesma coisa. Então eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Sacou? A gente já viu tudo isso. O verbo, no que diz respeito ao particípio, uma ação encerrada, acabada, vai, do ponto de vista morfológico, equivaler a um adjetivo e pode se flexionar em gênero e número. Como assim, professor? Eu estou achando um pouco complexo. Olha lá. Há no porão mesas cobertas de pó. Há no porão mesas cobertas de pó. Cobertas de pó. Cobertas é o feminino no plural. É um estado, é um adjetivo. Cobertas de pó, quer dizer, as mesas estão cobertas. Esse cobertas é o verbo no particípio. Então, perceba que ele se flexiona inclusive em gênero. Está se flexionando em gênero e em número, porque gênero está se
relacionando ao feminino. E número porque está no plural. Está exprimindo um estado das minhas mesas esse verbo. Por isso, um adjetivo, porque um adjetivo, do ponto de vista morfológico, ele traz essa qualidade, esse atributo, esse estado. Ok? Aberta a porta, vocês poderão entrar. Aberta não está exprimindo um estado. Está exprimindo uma ação concluída. Então é um verbo por essência. Ok? Ambos são verbos, só que a significação por trás dele pode dialogar com outra classe gramatical. Acho isso um pouco complexo, tá bom? Professor, eu também. Quais são os particípios irregulares? Aceitar, aceitado, aceito. Todos esses verbos que eu já ia comentar, eles são verbos abundantes, eles têm 2 particípios, ok? Os particípios irregulares, eles são usados com os verbos auxiliares ser, estar e ficar, os irregulares. Os regulares é ter e haver. O particípio regular é aquele que terminou em ado. Ado, edo, ido. São os regulares. O verbo auxiliar, nesse sentido, é o ter e o haver. Terá expulsado, havia imprimido, ok? Agora, o particípio irregular vai ser aquele que vai estar antecedido de um verbo auxiliar, ser, estar ou ficar. Foi impresso, está morto, ficou enxuta. Perceba que você não termina em ado, edo, ido. Você termina em outras denominações, que são os particípios irregulares. Ok? Do ponto de vista do tempo, do ponto de vista cronológico, o verbo ele tem os 3 tempos. Isso é de praxe pra gente, né? Presente é uma ação que ocorre no momento que está se falando. O passado, ou pretérito, é uma relação, um fato que já ocorreu anterior àquele momento da enunciação, anterior ao momento da fala. E o futuro, ele tem relação com um fato, uma ação que vai ocorrer depois da fala, ok? É tranquilo para a gente olhar para um verbo e falar assim, nossa, eu sei que ele está no passado, eu sei que ele está no presente, eu sei que ele está no futuro. Está, eu sei que está no presente, uma ação em processo. Estava, eu sei que é uma ação em passado. Estará, é uma ação em futuro. Isso está na nossa gramática internalizada, porque nós já somos educados pelos nossos pais com essa ideia, ok? Vamos falar um pouquinho do uso do presente. Você pode utilizar o presente para uma ação atemporal ou durativa. Atemporal, ou seja, que não se preocupa com o tempo. Ou durativa. E quando nós falamos dessa ação atemporal ou durativa, nós estamos falando de um presente gnômico, que chama. É um nome só que dá. Você usa o modo indicativo para expressar ações válidas a qualquer tempo. É uma aplicação do presente do indicativo. Primeiro que o indicativo me indica uma certeza, né? E você pode usar o presente do indicativo para expressar uma ação válida a qualquer tempo. Ó, a Terra gira em torno do Sol. Gira está conjugado no presente. Só que é uma ação que a gente chama de presente gnômico. Por que gnômico? Porque é uma ação atemporal ou durativa. Não importa o tempo. Por mais que você utilize o presente, você está falando de uma coisa que no passado acontecia e no futuro vai acontecer também. A Terra gira em torno do Sol. Isso é uma ação atemporal. Sempre aconteceu isso. Uma ação pontual concomitante à emissão do discurso. Ou seja, uma ação pontual que está ocorrendo ao mesmo tempo do momento que eu falo. Como assim? Ronaldo passa a bola para Romário. Por mais que eu estou usando o presente, a minha emissão discursiva esteja... A minha emissão do discurso esteja no presente do modo indicativo, essa passa traz uma ideia de continuidade. Porque é no momento que eu estou olhando que está acontecendo aquilo. Seria uma ideia de gerúndio, né? Ronaldo está passando a bola para Romário. Só que você utiliza o presente para indicar que é uma ação pontual, que está ocorrendo ao mesmo tempo que eu estou falando. Ok? Simultânea essa ação. Outra ação, outra aplicação do presente. Uma ação costumeira do presente. Ele trabalha o dia todo. Ele estuda o dia todo. Uma ação costumeira. Ações costumeiras que exprimem uma determinada frequência, que é uma coisa contínua, periódica, você usa o presente no modo indicativo. Futuro iminente pontual. O que é isso? Futuro é uma ideia de posterioridade com relação à minha enunciação. Iminente que está prestes a ocorrer. Ações pontuais que vão ocorrer de fato, com certeza, e em breve. Em breve vão ocorrer.
pode ser expressas pelo indicativo do presente. Pelo presente do indicativo, desculpa. O governador viaja daqui a pouco para Brasília. Quando você utiliza, aqui a gente vai ter uma aula sobre aspectos verbais. Eu acho que não é nessa, eu acho que é numa outra aula. É o contexto de embreagens. A gente vai ter uma aula específica de embreagens verbais. Professor, embreagem eu tenho no carro. Você está falando certo? Tô. Embreagens verbais são essas mudanças de aplicação do ponto de vista da semântica dos verbos. A gente vai ter uma aula de embreagem. Lá a gente vai detalhar um pouco mais a fundo nisso. Só que quando você utiliza, por exemplo, o futuro iminente pontual, por mais que seja uma ação que vai ocorrer no futuro, você fala no presente, você traz mais certeza, você traz mais veracidade daquilo que você está falando. Ok? Presente narrativo ou histórico. Às vezes você está lendo um texto, e por mais que essa história tenha já acontecido no passado, o narrador ele utiliza o presente. O presente do indicativo ele vai ser expresso, muitas vezes, em ações passadas, quando o discurso está na forma de uma narrativa. Isso a gente chama de presentificação do passado. Ok? O assassino se aproxima da vítima distraída. Por mais que seja uma história que ocorreu no passado, do ponto de vista da narração, você narra como se ela estivesse ocorrendo no momento presente, naquela enunciação. Isso é a presentificação do passado. É o chamado presente narrativo histórico. Ok? Isso é muito importante, é a matéria de Enem. Isso. Vamos falar do modo imperativo. Nós falamos do modo indicativo, agora a gente vai falar do modo imperativo. Desculpe, I'm sorry. Como que se dá a formação do modo imperativo? Primeiro, o modo imperativo é um modo que indica uma ordem, uma sugestão, um regramento. Ok? O modo imperativo ele tem dois, o afirmativo e o negativo. Ele é formado a partir dos dois presentes. Presente do indicativo do verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. O imperativo afirmativo não existe para a primeira pessoa, ok? Como que você transforma do presente do indicativo para o afirmativo negativo? Então, assim, recapitulando. O imperativo você vai se apropriar de dois presentes. O presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Como? O imperativo afirmativo vai surgir a partir do presente do indicativo. E o imperativo negativo a partir do presente do modo subjuntivo. Ok? Imperativo afirmativo. Tu amas, você tirou essa. Ama tu. Ele ama, ame você. Esse ame você, amemos nós, vem do presente do subjuntivo. Nós amamos, amemos nós. Vós amais, amai vós. Você tirou o S. Eles amam, amem vocês. Então, assim, segunda pessoa, seja ela do singular ou do plural, para o imperativo afirmativo, você vai se apropriar do presente do indicativo. Essa é a única aplicação do presente do indicativo na formação do imperativo afirmativo. Agora, todas as outras classificações do imperativo afirmativo e do imperativo negativo são oriundas do presente do subjuntivo. Perceba que o imperativo afirmativo ame você, amemos nós e amem vocês vem do presente do subjuntivo, que você conjuga com o que antes, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Para o imperativo negativo, você coloca só um não na frente. Primeira pessoa não tem, porque é uma ideia de ordem, você vai dar uma ordem para você mesmo. Então, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. É a mesma conjugação do presente do subjuntivo. Quero conjugar um verbo no imperativo negativo, conjuga ele no presente do subjuntivo. E só coloca um ame na frente. E tira o que, né? Ok, gente? Essa tabelinha é importante, mas nenhum vestibular vai pedir para você conjugar um verbo no modo imperativo. Isso é mais uma aplicabilidade usual para você falar, conversar com alguém. Ok? Futuro do presente. Futuro do presente simples. Como assim, futuro do presente simples? Pode indicar um fato certo ou provável no futuro. Eu serei para você o que não importa saber. Olha, chega no ouvido da gata e fala isso. Eu serei para você o que não importa saber. Tenho certeza de que tu seguirás o nosso acordo. É um fato, está indicando um fato certo ou provável no meu futuro.
também pode exprimir incerteza sobre os fatos. O que será, que andam suspirando pelas alcovas? Seremos nós os responsáveis pela revolução? Por mais que esteja conjugado no futuro do presente, traz uma ideia de dúvida. Mas, professor, modo indicativo não me traz uma certeza? Por essência, sim. Só que você pode mudar a aplicabilidade de um determinado verbo, colocando, por exemplo, um ponto de interrogação no final dessas frases, como esses exemplos B, do item B. O futuro do presente simples ele pode ser usado como uma forma mais polida do presente. O que é uma forma mais polida? Uma forma mais chique, mais rebuscada. Não posso ser acusado, dirá o Senhor. Mas como foi que aconteceram e eu lhe direi? Sei lá. Olha que fica uma linguagem mais polida. Quando você utiliza um futuro do presente, uma determinada linguagem oral, você está sendo mais polido na sua frase. Muitas vezes, diz o Senhor ou diga o Senhor. Você utiliza mais, você puxa mais para o presente. Aqui você fala dirá o Senhor. Fica uma coisa mais polida, ok? O futuro do presente simples ele também pode indicar uma súplica, ou seja, um pedido, ou uma ordem com caráter imperativo. Caminharás para o teu próprio abismo, levarás todos nós contigo. Você está conjugando no futuro do presente. Só que o teor da sua conjugação me traz de maneira implícita uma ordem, um caráter imperativo de súplica, ok? Uma outra aplicabilidade do futuro do presente simples é que ele pode aparecer em algumas orações. Essas orações elas vão expressar uma ideia de condição para uma situação provável. Olha aqui, ó. Se poupares o dinheiro necessário, certamente conseguirás iniciar a compra do apartamento. Qual que é a condição? A condição é se poupares o dinheiro necessário. É uma oração adverbial condicional, ok? Subordinada adverbial condicional. Agora, certamente conseguirás iniciar a compra do apartamento. Essa é a minha oração principal, cujo verbo está conjugado no futuro do presente simples. Só que, do ponto de vista da semântica, ele depende da condição anterior, para me trazer uma ideia de uma situação provável. Ok? O futuro do presente simples, ele também pode admitir, permite substituições por locuções verbais. Ó. O verbo haver no presente do indicativo, mais a preposição de, mais o infinitivo do verbo principal. Não entendi nada, professor. Vamos com calma. Geralmente, você pode usar isso aí quando você traz uma ideia de intenção da realização de algo iminente, ou seja, de algo do futuro. Havemos de encontrar uma razão para continuarmos juntos. A gente fala assim, né? Havemos de encontrar. Você coloca, então, um verbo haver, conjugado no presente do indicativo para aquela pessoa, preposição de e o infinitivo do verbo principal. Havemos de encontrar. É uma forma. Isso traz uma certeza, ok? O que isso traz? Certeza. Tem uns exercícios de vestibulares que perguntam isso. Eles conjugam, eles colocam essa expressão, essa locução verbal, e falam, havemos de encontrar, traz ideia de dúvida, de certeza, de impossibilidade. Certeza, ok? Outra aplicação dele, outra admissão dele. Você pode colocar o verbo ter no presente do modo indicativo, a preposição de e o verbo no infinitivo pessoal. Isso vai me indicar a realização de algo obrigatório posteriormente. Tenho de conversar com o gerente para sanar a dívida no banco. É uma ideia de necessidade. Eu preciso disso. Uma ideia de obrigatoriedade. Outra admissão. Verbo ir no presente do indicativo e o infinitivo do verbo principal. Já limpamos tudo e amanhã vamos inaugurar a loja. Isso é o que a gente mais usa. Você coloca o verbo ir e o verbo no infinitivo. Ou seja, em vez de você conjugar certinho, tipo, e amanhã inauguraremos a loja, você coloca uma locução verbal com o verbo ir. Amanhã vamos inaugurar. Isso fica menos formal, ok? A gente usa muito isso na linguagem do nosso dia a dia, ok? O futuro do presente composto. Como assim? O futuro do presente simples é quando a gente está falando mais de um verbo. E um outro verbo que aparece é um verbo auxiliar apenas. Futuro do presente composto, você tem uma locução verbal em que ambos os verbos eles têm uma significação pesada. Primeira aplicação do futuro do presente composto, para indicar uma ação futura, óbvio, só que a ocorrência dessa ação ela se dá antes da outra. Como assim? Seremos todos escravos das escolhas que teremos feito. O
que vem primeiro? Seremos todos escravos das escolhas que teremos feito. Teremos feito vem antes de sermos todos escravos. Perceba que teremos feito é uma locução verbal. Dependendo das escolhas que nós teremos feito, nós seremos escravos delas. Então, essa aplicabilidade do presente composto, ele me traz uma ação que vai ocorrer no futuro, só que uma ação tem relação com a outra, do ponto de vista cronológico. Ok? Também pode indicar a certeza de uma ação futura. Teu esforço para que se faça justiça não terá sido vão ou em vão. Ok? Terá sido é uma ideia de certeza. Ok? E aqui eu tenho um presente composto, que é terá sido. São dois verbos. Pode indicar incerteza sobre fatos passados. Terei passado na prova de química? E aí? Já foi uma ideia anterior. Já aconteceu, você já fez a prova de química. Só que terei passado, você usa o presente, futuro do presente composto, para trazer uma incerteza sobre um fato passado. Ok? Futuro do pretérito. O que é um futuro do pretérito? O futuro do pretérito simples é aquele em que você conjuga o verbo no futuro, só que essa ação deveria acontecer, mas não aconteceu. Deveria. É o futuro do pretérito. Então, você pode indicar uma ação posterior ao momento sobre o qual está se falando. Firmamos os primeiros acordos, negociaríamos os novos termos de contrato. Negociaríamos está no futuro do pretérito. Arrependeria é o futuro do pretérito. Além disso, pode indicar uma incerteza a respeito de um fato passado. Aquela mulher que esteve aqui procurando a Lúcia, quem seria? É uma incerteza. Quem seria ela? Essa aplicabilidade a gente vai ver na aula de embreagens verbais. Professor, de novo, é aula de carro? Não. Nas aulas de embreagens, ela traz uma ideia de polidez. Fica uma coisa mais rebuscada. Você vai chegar num garçom, garçom, traz uma água para mim, que eu não bebo álcool. Você poderia trazer uma água? Olha como que fica mais rebuscado, mais formal, mais educado. Ok? Então, o futuro do pretérito ele pode ser sim utilizado como uma forma mais de respeito. Ok? Acabei de falar isso. Pode ser utilizado como uma forma mais polida, denotando um desejo. Gostaria de conversar com o delegado sobre o que vi aquela noite. Viemos dizer-te que desejaríamos depor a seu favor. Fica uma forma mais polida na conversa. Ok? Pode ser usado também para denotar uma certeza ou uma indignação. Quem diria, hein, que o Marcos seria capaz de trair a própria esposa? É uma admiração, uma surpresa, com teor de indignação. Ok? Você pode usar o futuro do pretérito para isso também. Além disso, você também pode utilizar ele para indicar fatos que não se realizaram e provavelmente não vão se realizar. Olha aqui, ó. Se não tivéssemos perdido tanto dinheiro, nós compraríamos a casa. Perceba que tem uma ideia que circunvizinha essa frase, que é a ideia de condição. Se não tivéssemos perdido tanto dinheiro, era a condição para a compra da casa. Só que nós compraríamos a casa se não tivéssemos perdido tanto dinheiro. Então, esse compraríamos, ele está conjugado no pretérito, no futuro do pretérito. Ok? Futuro do pretérito composto, quando você utiliza a locução em vez de um verbo só. Você pode indicar um fato que vai se realizar, que se realizaria no passado, só que depende, tem uma condição para isso. Se tivéssemos conversado antes, essa tragédia não teria acontecido. Teria acontecido é a mesma coisa que aconteceria, ok? Mas a gente está falando de futuro do pretérito composto, ok? Pode ser usado para indicar a possibilidade de um fato já passado. Maria Amélia, com aquela voz tão linda, teria sido uma grande cantora. Teria sido uma ideia de passado, ok? A possibilidade para um fato no passado. Perceba que, olha quantas aplicações que um verbo pode ter. Você não dá nada para o verbo. Verbo fica assim. Mas, olha quanta coisa que a gente pode aprofundar falando de verbo. Como que a gente forma o futuro de um verbo? A partir do infinitivo impessoal, você vai acrescentar as terminações. O verbo falar. Você coloca o verbo sempre no infinitivo pessoal e você vai conjugar no futuro do presente. Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, nós falareis, eles falarão. Ok? A origem dessa terminação ão aí, todas essas terminações que estão em vermelhinho,
elas vêm do verbo haver para o futuro do presente. Haver. E para o futuro do pretérito vem do verbo ir, que é do pretérito imperfeito. Gente, isso aqui é uma coisa assim que não adianta eu ficar falando para vocês, ó, você conjuga assim, assim, assado. Cada verbo tem a sua conjugação, nós temos milhares de verbos na língua portuguesa. Então, quem tem ainda uma dificuldade com isso, entra no Google. No Google tem vários sites de conjugação que você pode colocar o verbo lá e conjugar. Porque se você conjuga determinado verbo errado na sua redação, você pode perder ponto. Se você tem um sujeito explícito e conjuga o verbo errado, perde ponto. Tem certas aplicabilidades verbais na redação que você está trazendo uma ideia, você está trazendo um panorama do Brasil anterior. Falando do passado, você coloca um verbo no futuro, não faz sentido. Então, toda a escolha verbal, ela é muito importante para que você traga uma clareza para o seu texto e uma progressão lógica a ele. Então, é muito importante que você faça uma seleção lexical, tanto no que diz respeito ao sentido daquele verbo, quanto no que diz respeito à conjugação deste mesmo verbo. Ok? Terminamos. Vamos fazer alguns exercícios? Essa foi a aula 1 de verbo. Nós temos mais, porque verbo é maçante, é grande. Verifica-se o emprego de verbo no modo imperativo no seguinte trecho. O que é o modo imperativo? O modo imperativo é aquele que me traz uma ideia de sugestão, de ordem, de súplica. Ok? Vamos começar pela E? Por quê, professor? Porque eu quero. Não, senhor, não procedi nem percorri. Procedi e percorri são ideia está conjugada no passado, passado do indicativo. Pretérito perfeito do modo indicativo. Tive abatimentos, desejo de recuar, contornei dificuldade, não tem nada de imperativo. D, aqui existe, presente. C, para diminuir está infinitivo e aumentar, proibir, pretérito perfeito do indicativo. Minhas senhoras, seu Mendonça pintou. Passado, a ideia de passado, não tem nada de imperativo. Se eles entram nos trilhos, rodam, que é uma beleza. Se não entram, cruzem os braços. Qual é o verbo que está no imperativo? Entrar, rodar ou cruzar? Cruzar. O verbo cruzar está no modo imperativo. Cruzem os braços, é uma ordem. A ideia de ordem é modo imperativo. Então, a única alternativa que tem um verbo no modo imperativo é a alternativa A de amor. Amoreco. Ok? Aqui, ó. Considerados no contexto, dentre os mais de 10 verbos do presente empregados no poema, qual verbo que exprime ideia de habitualidade e continuidade? Gosto é uma ideia de habitualidade? Pode ser? Pode. Repontam é uma ideia de continuidade? Não. Aqui a gente está explorando a semântica de um verbo dentro do contexto, que é o poema. Só que não é muito importante assim ler o poema. Condensa é uma ideia de habitualidade? Não. É uma ideia pontual. Então já excluí a B. Esforça é uma ideia de continuidade? Pode ser um contínuo. É uma ideia contínua, ok? Letra C. Vou é uma ideia de habitualidade? Eu vou. Vou sempre ao clube, por exemplo. É uma ideia de habitualidade. Continuidade existe? É uma ideia de continuidade? Pode exprimir ideia de continuidade. Por isso a C. A FUVEST ela adora trazer esses exercícios de significação por trás de verbos. Só que verbo é uma matéria que o Enem cobra mais. Ok? Bom, tem muitos exercícios aqui, tá vendo? Enem. Tem exercícios de Enem, ele gosta muito de cobrar embreagens verbais. Quando a gente vê embreagens, a gente vai explorar mais isso. No trecho, alguns perguntariam, por quê? E eu pergunto, por que não? Os verbos grifados estão, respectivamente, no exercício de boa. Errou um exercício desse, dá o olho para pão para bicar, hein? Ó, perguntariam, futuro do pretérito do modo indicativo. Eu pergunto, presente do modo indicativo. Ok? Vamos resolver esse exercício 10 aqui. Manual da pegadora. 1. Nada de pegar namorado da amiga, hein? No máximo, pega uma carona com ele. 2. Já pegou uma ou duas ou três cervejas? Então pega um táxi. 3. Pegar carona com o gatinho que não bebeu, pega muito bem. Literalmente pega muito bem. Pegou no copo, não pegue na direção. Pega muito mal exagerar na bebida. Pro bicho não pegar, pegue táxi, ônibus ou carona. Só não pegue no volante depois de beber, hein? Pelo amor de Deus.
Vamos ver a pergunta? Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que o tom de informalidade e a exploração dos vários sentidos do verbo pegar prejudicam a eficácia do propósito comunicativo, pois comprometem a coerência? Não, gente. Você consegue entender o que ele está querendo dizer. É uma mensagem, uma publicidade contrária à ideia de você beber alcoolizada, de você dirigir alcoolizada, desculpa. Então você não está prejudicando a eficácia do propósito comunicativo. Você consegue transmitir essa ideia. Olha bem, o tom de informalidade e o uso de elementos verbais e não verbais colaboram para a eficácia do propósito comunicativo, uma vez que estão adequados ao público-alvo. Ok, perfeito. Ok? Tem vários exercícios aqui que vocês podem fazer. Eu não vou ficar fazendo muito, porque não temos muito tempo. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem e já tem outra aula de verbo. Aqui tem a sugestão de tarefa para vocês. Qualquer dúvida, me chama. Sobretudo se for para beber num bar. Aquele abraço, meus pupilos!